Essa aula aborda o tema agressão e esporte, é ligada aos alunos, é voltada para os alunos do Instituto de Educação Física e Esportes da UFC, em suas disciplinas que conjugam a interface entre as ciências humanas e a educação física. E a gente vai estar discutindo aqui então o tema da violência no esporte, ligado ao tema da agressão. Então é muito interessante a gente estar abordando essa temática, já que a violência é um fenômeno presente nas diversas modalidades esportivas. Para iniciar a nossa discussão sobre o que é a violência no esporte, ou como analisar esse fenômeno da violência no esporte, a gente precisa entender o esporte como uma configuração social que envolve vários atores e instituições, trazendo a ideia de campo esportivo, né? Então, a gente não está olhando aqui somente para aquilo que acontece dentro das quatro linhas, se é que a modalidade esportiva tem essa delimitação, mas a gente está atento ao que acontece dentro e fora das quatro linhas e fora do esporte, né? Como que o esporte ele se relaciona também com outras esferas, com outras dimensões da sociedade, com outros espaços sociais. Então, a gente precisa entender que a violência ela deve ser analisada dentro de um contexto maior de relações sociais, né? E a gente tem que entender o significado social daquele significado socialmente construído da violência, né? Porque às vezes a agressão é algo, a violência é algo legitimado também pela própria sociedade, e isso acaba também fazendo com que aquilo que é normal fora do campo do esporte, ele entre também para o campo esportivo. A gente está utilizando aqui a ideia do esporte como configuração social. Esse conceito de configuração é uma proposta analítica de Norbert Elias para entender o que é a sociedade, e ele entende que há uma relação de indissociabilidade entre indivíduo e social. Desse modo, a gente está falando com essa ideia de configuração social do esporte, que existe uma relação de interdependência entre o dentro e o fora do esporte e que envolve um conjunto específico e também amplo de participantes, por exemplo, atletas, técnicos, dirigentes, torcedores, patrocinadores, mídia. Então, todo esse conjunto de atores sociais estão interrelacionados, estabelecendo relações de interdependência. Então, entender a violência dentro desse prisma do olhar da interdependência é reconhecer que essa violência ela não é gerada por geração espontânea de dentro do esporte, é algo que está dentro e está fora, e que engloba a boa interpretação desse fenômeno engloba essas duas dimensões. É interessante a gente destacar que a história do esporte, a gênese mesmo do esporte, tem a ver com a transformação de jogos e passatempos que no período da Inglaterra do século XVIII e XIX, né? A gente está falando aqui do esporte moderno, né? De uma etapa importante da história do esporte, e que há uma ruptura nessa história onde jogos e passatempos que eram brutais, que eram compreendidos como violentos, passam a ser transformados, passam a ser progressivamente banidos também da sociedade, mal vistos pela sociedade, porque criam-se modalidades onde há uma regra, onde há um controle maior da regra, onde há uma regulação da conduta violenta que vai se aprimorando e vai se também se refletindo numa sensibilidade maior das sociedades ocidentais frente ao ato violento, né? Mas a gente tem que entender que a própria criação do esporte é uma forma de controlar também a violência. Se a gente entender a gênese do esporte moderno, a gente vai observar muito bem isso. A gente vai ver também, então, a gente vai observar que o esporte ele pode ser sim um instrumento de controle da violência, assim como ele surgiu e foi usado pedagogicamente nas public schools inglesas, onde há toda uma reconfiguração, como eu disse, das práticas corporais, jogos e passatempos medievais que vão sendo transformados em modalidades esportivas, muito no enfoque do que temos hoje. O exemplo clássico é o futebol. A gente está vendo aqui a imagem da mordida que o Suárez deu no zagueiro italiano, e essa mordida é um exemplo clássico de algo altamente estranho no campo esportivo,
Por mais que o futebol seja um esporte de contato, esse tipo de comportamento ele acaba sendo punido e o jogador acaba não repetindo esse tipo de comportamento violento. Para avançar na compreensão da violência no esporte, a gente precisa distinguir dois conceitos importantes. Primeiro, distinguir a agressão da violência. A gente vai ter na literatura um certo consenso de que a agressividade é algo importante para o ser humano de um modo geral e o jogo muitas vezes é agressivo. Ser agressivo no jogo significa, sobretudo, ter ímpeto na hora de alcançar os seus objetivos, na hora de buscar alcançar os seus objetivos. Essa agressividade tem mais a ver com a dureza, com a vontade, do que necessariamente com a hostilidade ou a violência. No entanto, a gente distingue a agressividade normal da agressividade hostil ou violenta, como está colocado aqui no slide. A gente então vai fazer essa distinção importante para entender que muitas vezes eu posso entrar duro e ser leal ao meu adversário. No entanto, eu posso, às vezes, não ser tão duro e ser altamente violento com o meu adversário. Então, a gente precisa entender que a agressão violenta ela é um comportamento, ela envolve danos ou ferimento, né? E aí pode ser danos psicológicos, né? A agressão pode ser um xingamento, né? Uma ofensa racista, por exemplo, né? É dirigida a um organismo vivo e envolve uma intenção de causar esse dano. Então a gente pode entender então a agressão hostil, que se distingue da agressão instrumental ou o que eu chamei de agressão normal, comum e própria do esporte, do jogo, que faz parte do próprio fenômeno esportivo, né? E às vezes é o que se espera, que os jogadores, que os lutadores, que sejam os atletas, eles sejam agressivos sim, para que o jogo tenha graça, para que o jogo seja verdadeiro, para que o jogo seja disputado e que assim surja esse espírito esportivo, né? Mas esse espírito esportivo ele não pode ser o espírito da agressão hostil, né? A agressão hostil ela visa causar o dano físico ou psicológico ao atleta, né? A gente está vendo aí a imagem de uma luta, né, de MMA, com duas mulheres lutando, né? E a gente pode entender que isso é próprio da luta, é uma agressividade instrumental. No entanto, muitas vezes a própria incitação do espetáculo esportivo ela gera também uma agressão hostil e uma violência, sim. Então, a hostil ela visa causar dano físico ou psicológico e a agressão instrumental ela busca alcançar algum objetivo não agressivo. Exemplos, né? A gente pode ter alguns exemplos aqui de agressão hostil, né? Um lutador aperta as costelas de um adversário para criar desconforto e fazê-lo mudar de posição. Um zagueiro provoca uma colisão particularmente dura com um jogador da defesa para impedi-lo de receber o passe e sair para o contra-ataque, né? Um técnico de basquete perde tempo quando o adversário está na linha de lance livre, tentando provocar desconforto psicológico, aumentar a ansiedade, né, e prejudicar o desempenho do atleta. Então tem várias formas da gente entender a violência como algo que muitas vezes é sutil e muitas vezes simbólico, a gente nem percebe isso tão claramente. Então ser agressivo não quer dizer necessariamente ser violento, ser agressivo não quer dizer querer causar um dano ao próximo, ao outro. Então, a agressão hostil está muito ligada à ideia de que a excitação e a raiva aumentadas, né, elas resultam em agressão apenas quando sugestões socialmente aprendidas sinalizam a adequação da agressão na situação particular. Se essas sugestões sinalizarem que a agressão é inadequada, ela não ocorrerá. Então aqui a gente está falando novamente da ideia de que a violência, a agressão hostil, que eu estou usando aqui como sinônimo, né? Agressão hostil igual a violência, né? Agressão instrumental é igual a agressividade normal, a agressividade boa para a vida, boa para o ser humano, boa para o esporte, né? Então, na agressão hostil, né, a gente está falando de algo que foi aprendido e que foi muitas vezes estimulado na trajetória e também no contexto onde aquele ato violento acontece, né? Então a gente tem que entender que existem sugestões socialmente aprendidas, né,
muito importante destacar essa parte, né, do texto aqui, ó, sugestões socialmente aprendidas. Então, a violência ela é algo aprendido no nosso dia a dia, né? Se você observar a história, por exemplo, de jovens delinquentes, você vai ver que a história daqueles jovens delinquentes é uma história de formação para a violência. A violência não teria necessariamente somente a ver com a vontade do indivíduo, que seria uma vontade ruim, e nem somente com um reflexo de um potencial biológico. Ela tem a ver com algo que foi aprendido, que foi reforçado e que foi socialmente também estimulado, dependendo do contexto relacional. Por isso que a gente tem que entender a violência como algo complexo que envolve diversas dimensões, diversos atores, muitas vezes. E a prevenção e a promoção da paz, por exemplo, né, é algo que deve estar envolvendo diversos atores e instituições. Então a gente precisa compreender a agressão hostil como algo que é presente no esporte, mas que está relacionado a outras dimensões ou diversas esferas que compõem o fenômeno esportivo. Se a gente pensar, por exemplo, a violência presente nos espectadores, as violências que envolvem as torcidas, a gente precisa entender todo um processo de identificação. Já tem estudos clássicos sobre hooliganismo, né? O hooliganismo geralmente ele vai identificando como que vão se construindo processos de identificação social dentro de grupos que pertencem às torcidas, né? Então são indivíduos que vão construindo uma identidade muito forte com as torcidas organizadas e que isso tem aspectos negativos que podem reverberar na violência, mas também pode ter aspectos positivos que envolvem o cultivo saudável de uma prática de assistir a jogos de futebol ou outras modalidades. Mas o que é interessante destacar é que quando surge essa violência, ela está geralmente relacionada a identificações, a processos coletivos, onde aquela violência ela é reforçada, onde aquela violência ela é estimulada e aprendida no decorrer da trajetória dos indivíduos. A gente tem um exemplo de um estudo voltado para o hockey, né, para compreender os contextos de violência. Geralmente estão associados a jovens, né, que quer queiramos ou não, a essa idade é uma idade de muita busca por experiências e emoções intensas, né? Então são jovens, a superlotação também está relacionada ao estímulo à violência e o consumo de álcool também aparece como fator de risco para o desencadear da violência. No que diz respeito a essa violência dentro dos espectadores dos esportes, né, as rivalidades vão se construindo entre as torcidas, mas também a gente pode entender que a rivalidade ela vai se construindo dentro das equipes, né? Vão se construindo os rivais, vão se construindo trajetórias de confrontos, e isso é algo que a gente precisa aprender, né? É um fenômeno cultural importante para a gente aprender e tirar lições, né? Até quando, por exemplo, a zoação entre torcedores ela passa a ser muito hostil e passa a estimular a violência, né? Como que a gente constrói uma rivalidade sem necessariamente ter que desencadear práticas violentas, né? Então, o que está em jogo é como lidar com a rivalidade. É algo que precisa ser aprendido nas diversas modalidades. A gente tem um estudo que mostra que as 59% das lesões infanto-juvenis nos Estados Unidos eram decorrentes de agressões sofridas, né? Você já tem um dado importante, né, que a violência ela desencadeia em lesões, né? Isso gera prejuízos para os praticantes, gera prejuízo para os clubes, enfim, traz problemas para a vida de diversas pessoas que estão ligadas ao mundo esportivo. 40% dessas lesões, no que diz respeito a lesões de medula, são decorrentes de entradas violentas, né? Imagina, dentro das lesões identificadas nesse estudo, 40% das lesões de medula, né, são decorrentes de entradas violentas, né? A gente tem vários exemplos do campo esportivo que vão mostrar essas entradas violentas, a maldade, vamos dizer assim, a intenção de prejudicar o outro que está presente nesses encontros. E muitas vezes tem muita rivalidade
e aquela violência acaba sendo também estimulada por esse contexto de rivalidade. Então, enfrentar a violência é promover o envolvimento de todos, né? Criar uma atmosfera moral dentro da equipe, né? que previna a violência, né? Essa atmosfera moral dentro da equipe, ela pode prevenir a violência, ela pode também estimular a violência. Vai depender muito de como que o clube cuida disso, como que o técnico se envolve com isso, como que os profissionais envolvidos no esporte eles estão preocupados com esse processo de aprendizagem relacionado à hostilidade, à agressão hostil, à violência, né? É interessante que a gente entender dentro desse contexto o papel do profissional de educação física, né? Como que o profissional de educação física ele pode usar os esportes, usar as práticas corporais, usar os jogos, né, para construir uma cultura de paz, né? Como que a gente vai ensinar as crianças a não ser violentas, a não buscar os seus objetivos através de práticas violentas que gerem dano ao outro e que, de certo modo, corrompem as regras, corrompem a cultura esportiva, né? Então, o profissional de educação física é esse profissional que vai contribuir para a renovação da cultura esportiva e, no caso desse tema, essa renovação esportiva ela tem uma relação direta com a promoção da paz, com o fair play, com o jogo leal, né? Com a lealdade e com o combate às práticas violentas e agressivas no que diz respeito à agressividade hostil. Então, para combater a agressividade hostil, a gente precisa primeiro trabalhar o controle do estresse, né? O controle do comportamento violento, né? Como que os atletas conseguem ser mais centrados, mais calmos, no sentido de controlar a ansiedade e a resposta ao estresse, né? Então, é interessante o trabalho com simulações, situações duras de jogo, para que aquele atleta ele tenha essa consciência de que é necessário se controlar em alguns momentos, né? Então, você pode fazer também estudos de caso, trabalhar com exemplos, analisar exemplos que são recorrentes no nosso dia a dia, no campo esportivo, nos diversos campos esportivos. É importante distinguir comportamentos assertivos, né? Aqueles sim, que são muitas vezes duros, mas que são leais, daqueles que envolvem a agressão com intenção de causar danos, né? É interessante também pensar numa liderança que cultive a paz, né? Estilos de liderança e de comunicação que estimulem a paz, que estimulem o comportamento não violento, né? E a gente tem que resgatar também e pensar o fair play, o jogo limpo, né? Toda uma ética esportiva que envolve essa ideia de um espírito esportivo em que haja comprometimento, respeito, preocupação com as regras e árbitros, respeito e preocupação com o adversário, respeito às convenções sociais e evitar atitudes desfavoráveis em relação ao jogo, né? O que vai prejudicar o fenômeno esportivo. Para nossas considerações finais, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes do que a gente conversou hoje. Primeiro, distinguir a agressividade de violência. Aqui a gente está usando os dois conceitos de agressividade, a agressividade instrumental e a agressividade hostil. A agressividade hostil, sim, seria igual à violência, né? Mas a agressividade instrumental não. A agressividade instrumental é algo importante para a gente alcançar nossos objetivos. A gente precisa ter ímpeto e ter vontade, né, e se jogar na busca de alcançar nossos objetivos, mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem um adversário, tem outro que está praticando ali também o seu esporte, a sua prática corporal esportiva, e que a gente precisa respeitar. Então a gente tem que trabalhar na ideia de que precisamos ser agressivos na busca dos nossos objetivos, mas não podemos ser violentos, e o que é pior, e o que é mais importante, né? Nós precisamos cultivar uma prática de respeito ao outro, de respeito ao próximo e de combate às práticas violentas. A violência ela é um fenômeno complexo que envolve vários agentes e instituições, se relaciona com esses diversos agentes e instituições dentro do campo esportivo, mas também se relaciona com a sociedade em que as práticas violentas se desenvolvem.
Então, dentro desse contexto, uma ação que promova a paz, a cultura de paz, ela deve ser algo que pautada no comprometimento com a lealdade e o respeito dentro do campo esportivo, né? Para que a gente possa promover então a cultura esportiva de paz e entender que o esporte ele é um instrumento sim de controle da violência, de formar uma cultura de maior engajamento, né? Que as pessoas sejam determinadas a alcançar objetivos, que elas sejam formadas e estimuladas para entender que o jogo, que o esporte é algo que ajuda cada um a crescer, seja na vitória, seja na derrota, e que a gente precisa trabalhar com essa ideia em mente para que a gente possa ter no esporte um mecanismo cultural importante para o desenvolvimento das sociedades. E a educação física é a profissão que eu diria que vai liderar, ou que deve ser protagonista nesse processo de construção da cultura de paz, usando o esporte como algo que pode promover esse respeito, essa paz, e que as pessoas vão aprender algumas habilidades, vão desenvolver habilidades vitais que vão ser forjadas dentro do contexto esportivo. Então, os praticantes, atletas ou amadores, né, profissionais e amadores, eles têm no esporte uma possibilidade de construir uma relação consigo mesmo e com o outro muito mais saudável, né, um mecanismo muito importante de aprender conceitos relacionais. E a educação física, por estar protagonizando essa relação com os esportes, né, por usar pedagogicamente os esportes a seu favor, para prestar um serviço à sociedade, ela deve ser protagonista, sim, no uso do esporte como algo que pode promover a cultura de paz. E a gente precisa, por isso, entender essa complexidade do que é o fenômeno da violência, para também entender a complexidade que é, o desafio que é construir uma cultura de paz. Grande abraço a todos e a todas e saúde para a família.